Fala, minha gente, aqui com você, Bispo Enéas Francisco, e eu estou muito feliz de ter você em mais um episódio da nossa conversa chamada Liderança em Foco. Aquilo que nos move para trazer esse assunto e essa conversa à baila com essa consistência, buscando falar sobre 40 líderes da Bíblia, é por conta de um interesse que nós temos em ajudar aqueles líderes que estão começando, aqueles que estão dando seus primeiros passos, líderes de primeira viagem. E você é muito bem-vindo não somente a esse conteúdo, mas também aqui na descrição do vídeo conhecer um pouco mais sobre a Monte Calvário, a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear, e também sobre as nossas plataformas e recursos disponíveis para ajudar líderes no corpo de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre liderança que adora. E eu gostaria de conversar um pouco com você sobre um homem chamado Davi. Você possivelmente já leu acerca dele, conhece a sua história, é considerado o maior rei de Israel, mas há coisas peculiares sobre a vida desse homem desde o seu chamado. No primeiro livro de Samuel, nós lemos este seguinte versículo, no capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Quando a gente fala sobre liderança que adora, a gente fala de uma liderança que entende o poder daquilo que acontece no oculto, daquilo que acontece na vida particular e privada, antes de uma manifestação pública. Nós entendemos que Davi é considerado esse homem segundo o coração de Deus por conta da sua obediência, da sua vida devocional e de adoração, e apesar dos seus defeitos e erros e problemas que todos sabemos que foram enormes, ele tinha um quê de relacionamento com Deus e de intimidade como poucos. E é por isso que a sua vida começa no secreto, quando ele está longe dos olhos das pessoas e quando uma palavrinha o destaca, apesar de o esconder. E essa palavra é improvável. Davi era um improvável no contexto familiar, porque era o menor, o mais novo na casa do seu pai. E a gente entende que quando o profeta visitou a casa de Jessé para escolher ou ungir o escolhido de Deus ali dentre os filhos de Jessé, a expectativa estava sendo colocada sobre o visual, sobre a aparência externa de alguns daqueles filhos de Jessé. Mas se você conhece um pouquinho o texto, descobre que todos eles foram rejeitados até que a pergunta se fez: são todos esses os seus filhos? Não tem mais nenhum? E então a ficha caiu para Jessé que ainda existia um lá no campo. Ou seja, improbabilidade muitas vezes faz parte de um processo de escolha que Deus tem para as nossas vidas, e se nós temos uma vida com Deus no secreto, isso nos consolida para aquilo que Deus vai trazer diante das pessoas. A gente aprende que na vida de Davi, a adoração, a presença de Deus e o temor a Deus vinha antes e veio antes dele assumir o trono ou mesmo de receber a unção a partir de Samuel. Ou seja, foi no campo, sozinho, cuidando das ovelhas do seu pai, que ele desenvolveu um relacionamento com Deus e uma vida de adoração eficaz. Talvez você que está acompanhando essa jornada sobre liderança em foco, talvez você está aqui hoje e seu assunto não tem muito a ver com igreja ou vida espiritual, e você quer saber só dos princípios de liderança, mas como pastor e como líder espiritual, a gente entende que não podemos fazer nada sem a presença de Deus. Então, Davi é esse homem que, enquanto está longe dos olhos do público, antes de ser amado, consolidado e celebrado, ele é um homem que entendeu o valor, ainda jovem, de estar na presença de Deus enquanto cumpria com uma missão trivial, com aquilo que era o básico que ele recebeu como responsabilidade de cuidar das ovelhas do seu pai. Agora, quando finalmente o profeta recebe esse jovem em casa para ungí-lo, nós entendemos que a unção é colocada sobre a vida de Davi, mas ele volta para continuar trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. E isso nos faz saber que há um espírito de humildade que atua em Davi, porque ele não demanda qualquer coisa, ele recebeu uma unção, mas ele volta para cumprir uma missão básica e simples que um rei não deveria estar cumprindo. Ou seja,
Davi, por ser adorador e ter relacionamento com Deus, ele conseguiu guardar e acalmar o seu coração até a hora da manifestação. Sabe por quê? Porque Deus sabe como guardar e resguardar o nosso coração quando as expectativas aumentam, não somente a nossa expectativa com o que Deus tem para nós, mas também a expectativa dos outros sobre aquilo que Deus prometeu fazer em nossa vida. E eu tenho um entendimento sobre essa questão do cronograma de Deus. E qual é o meu entendimento sobre o cronograma? É que muitas vezes, ou sempre, a nossa carne e o nosso adversário, o mundo, o sistema, vai querer que a gente chegue antes ou que a gente chegue atrasado para aquilo que Deus tem para nós. Mas eu sei de uma coisa: quando a gente chega antes, não estamos prontos. Quando chegamos atrasados, já não somos necessários. Davi entende a importância de aguardar a hora de Deus, da manifestação, da consolidação de quem ele agora se torna diante das pessoas, mesmo que talvez a alma dele ou pessoas tenham desenvolvido uma expectativa um pouco além da sua realidade naquele momento. E é isso que faz com que Davi entenda a importância de se submeter à autoridade e não se levantar contra o ungido do Senhor. Ele foi ungido pelo Senhor, mas ele entendeu que Saul foi ungido antes dele. Mesmo enquanto Saul o perseguia, mesmo enquanto Saul esbravejava com o ciúme daquilo que Deus iria fazer na vida de Davi, ele declara em 1 Samuel, no capítulo 26, versículo 11, ele diz: "O Senhor me livre de estender a mão contra o ungido do Senhor". Ele entendia que o fato dele ser ungido não lhe dava autonomia nem autoridade para aniquilar outro ungido. Ou seja, é o coração de adorador, é o seu tempo na presença de Deus, é entender como o coração de Deus trabalha em prol de você e de outras pessoas, que você entende o seu tempo, que você entende o valor da sua vida particular com Deus, que você entende o princípio de autoridade e mesmo quando uma autoridade maior do que você está no erro, você sabe que não cabe a você fazer justiça. O coração adorador de Davi o guia em meio aos grandes desafios que ele enfrenta nesse momento, ainda enquanto pastor das ovelhas do seu pai, e também os desafios que viriam além, partindo de Golias como o gigante que esbravejava contra, o povo de Israel, mas Davi entendeu que ele estava se levantando contra o próprio Deus. Ele diz: "Você vem a mim com espada e lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que você tem afrontado". Uma coisa específica sobre Davi, poderosa sobre Davi e sua liderança, é que ele entendia que ao desrespeitar ou afrontar a Deus, ele podia trazer essa afronta para si mesmo. O coração dele se moveu contra Golias por conta de como ele se levantava e falava contra o próprio Senhor dos Exércitos. Ele entendia que a sua missão agora era: "Espera aí, não vou deixar você falar o que você quiser contra o Deus de Israel". Quando você tem uma vida de adorador, como Davi, mesmo que ao longo da jornada você caia ou fale, o seu tempo na presença de Deus e o seu temor a Deus não vai deixar você caído muito tempo. Todo mundo sabe que Davi foi o maior rei de Israel, extraordinário nas suas vitórias e nas suas batalhas, mas havia fraquezas. Esse mesmo Davi que enfrentou urso, leão e gigante, ele teve que se curvar e se prostrar à sua própria fraqueza ao ver uma mulher tomando banho e agir de forma maligna para que aquela mulher pudesse ser sua. Quando ele foi confrontado, ele não tentou ficar dando desculpas. Ele entendeu que aquela mensagem era para ele. E olha o que o texto diz, 2 Samuel 12:13: "Pequei contra o Senhor". Um líder que tem uma vida de adoração, que passa tempo com Deus, ele não se permite ficar muito tempo no erro ou no pecado. Pode causar consequências gigantescas, vai manchar sua vida e sua história, mas ele diz: "Eu pequei contra o Senhor e não vou permitir que essa ação minha me tire da presença para sempre". Esse Davi, que se recupera de uma queda, que clama ao Pai para que não retire dele o seu espírito ou a alegria da sua salvação,
é o homem que, com tantas experiências, boas, ruins, vitórias, derrota pessoal por conta de suas inclinações, vive essa experiência. No Salmo 27, versículo 4, olha o que ele diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O Davi que adora no campo, o Davi que adora ao cuidar das ovelhas do seu pai, é o Davi que também termina sua jornada com o desejo de permanecer na presença de Deus. Seja lá qual for o nível de liderança que você tem hoje, começando, no meio da jornada, talvez terminando a sua jornada, não sei. Meu encorajamento para você nesse dia é: se você quer ser bem-sucedido, eficaz na sua jornada, terminar bem, você precisa ser um líder que adora. Um líder que adora tem uma vida particular com Deus, entende o lugar de Deus na sua vida, não troca o lugar de Deus na sua vida por qualquer outra coisa e sabe que em meio às suas batalhas, aos ataques do inimigo e até mesmo nas fraquezas internas, ele pode depender de um Deus que não o deixa, porque sabe que o seu coração é totalmente dele. Que Deus te abençoe, continue focado na sua vida com Deus, qualquer outra vitória, não importa se você estiver longe dele. Um grande abraço e até o próximo episódio.